E aí, pessoal, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje nós vamos mostrar umas coisinhas legais. Essa semana eu e a Jéssica tava fazendo Percode junto, né? A gente estava trabalhando e a gente esbarrou com uma necessidade de verificar se havia um prefixo em uma string que estava vindo, né? Ia chegar uma string e a gente ia ter que ver se tinha um prefixo dela. E a Jéssica fez um artigo sobre isso, deixa eu até encontrar aqui, colocar na tela para o pessoal ver. A Jéssica fez um artiguinho sobre isso, bem legal, explicando como fazer. Ó, tá aqui na tela o artigo da Jéssica. E ela dá os exemplos e ela compara, faz o exemplo com Python também. Mas o legal desse dia é que a gente quis ver como é que era no código. Então, nesse dia a gente foi, viu como é que era no CPython, né? Aquele Python que o engine dele é feito em C. E a gente foi ver em Go também. Em Go é muito fácil, é um assunto que a gente já abordou aqui, mas é fácil ver como é que funciona o código-fonte. E é muito bom poder ler o código-fonte para você entender como as coisas estão funcionando. Se você tiver no Visual Studio Code, né, Command-clique ou Control-clique, dependendo da sua plataforma, ele vai te jogar para o código-fonte, né? Bastante útil, eu uso muito isso. Então aqui no Go, para você ver se uma string contém outra string, você usa o hasPrefix, né? Para ver se ela é o prefixo de outra string. Então, por exemplo, Gopher tem Go como prefixo ou tem C como prefixo? E aí a gente rodou aqui, né? E olha lá, ele retornou true para o primeiro, false para o segundo, que é justamente o que a gente espera receber aqui. Então tá aí, bem simples, bem facinho. Ele usa um recurso bem legal, que é ele usa o slice para saber. Olá, Cássio, você que comentou na semana passada, aqui ó, por que eu coloco o zero? No código do Go tá assim, cara. Piada interna, a gente podia omitir isso aqui e ser só assim, sem o zero, tá? Um pull request que o Cássio comentou essa semana que eu podia ter omitido o zero no meu código. Pô, eu aprendi lendo o código dos caras. Agora manda um pull request para eles, né? É verdade, né? Mas enfim, bem legal, bem fácil. É claro que quando a gente fez isso pela primeira vez, né? Quando a gente fez isso aqui pela primeira vez, a primeira ideia foi assim: vamos usar uma expressão regular. Aí teve um silêncio de uns 3 segundos assim. E aí, tipo, não, tem que ter um jeito mais fácil que expressão regular, pelo amor de Deus. Vocês sabem que tem aquela piada do cara que, se ele tem um problema e ele fala que ele vai resolver com expressão regular, agora ele tem 2 problemas. Enfim, no Python também, é claro, é bem simples, né? A Jéssica mostra o exemplo aqui, também como fazer no Python. Enfim, e ela dá outros exemplos aqui interessantes. Por exemplo, se você passar que o prefixo é nada, ele vai retornar true direitinho, porque é a lógica dele, né? Não tem nada, então ele retorna true automaticamente. É a lógica que ele está fazendo aqui dentro. Que é primeiro ver se é maior, né? Ver se o que está vindo é maior do que o prefixo e ver se contém. Como veio nada, então não é maior do que o prefixo e nem e nem vai dar como é que é? E o nada daqui, que o prefixo vai ser, o tamanho vai ser 0, então a string vazia aqui vai combinar com a string vazia do prefixo, então vai retornar true. Bem legal. Bom, é basicamente isso, bem simplesinho. O link, né, do artigo da Jéssica vai estar disponível nas anotações para você ir aprender um pouquinho a mais de Go e um pouquinho mais de Python também, que é outra linguagem bem legal. E uma coisa interessante que a gente já falou também de como ver o código-fonte, né, é que aqui no site do Go, né, golang.org,
para você ver o código-fonte das coisas, que é bem legal na documentação, você vem em Packages, aí você procura o package que você quer, por exemplo, no nosso caso, a gente está trabalhando com strings, né? Então a gente vem aqui no package que a gente quer, e aqui no package a gente tem toda a documentação, e uma parte importante da documentação é o files, aqui ó, package files, tem todos, tá? E aí você procura o que você quer. Por exemplo, no caso, se eu não me engano, está no strings. E aqui você tem o código-fonte mesmo, só que com uma formatação um pouquinho melhor, né? Mas é o código-fonte mesmo, é o mesmo que a gente viu lá. E aí você pode procurar as rotinas que você está querendo encontrar. Por exemplo, no nosso caso, era essa daqui, RASPrefix. Né? E ela está no strings. Então a gente volta para cá, dá um localizar. Aqui, ó, já encontrou ela aqui, RASPrefix. Enfim, é bem legal, o código-fonte do Go é extremamente comentado, fácil de ler. É uma leitura que quem está aprendendo vale a pena para entender como as coisas são feitas. E é isso, pessoal. Dúvidas? Por que vocês precisavam deixar o prefixo mesmo? A gente estava trabalhando, parseando um protocolo de um cliente e uma informação que ele ia passar, numa string tinha o prefixo e aí vinha o resto do código. A gente só tinha que saber se o prefixo estava lá e se era aquele que a gente imaginava. Então a gente, enfim, precisava capturar só aquele trecho que era largura fixa, então a gente não precisa se preocupar. Não precisava mesmo escrever uma regex, era só largura fixa. Na verdade, a gente podia ter feito só um slice, não precisava nem ter usado o pacote strings, mas já estava lá. Eu ia até comentar isso, porque também tem o seguinte, você falou essa questão se for vazio, ele retorna um true, né? True. Eu lembro de ter resolvido isso alguma vez com o Go também, mas eu fiz na mão. E aí o que acontece? Na verdade, eu fiz um para ele localizar o índice do que eu estava passando, que é mais ou menos igual funciona, por exemplo, no PHP. O PHP tem uma funçãozinha lá que você retorna o que você quer e se está lá dentro. Aí ele te retorna o índice daquilo. Se não existir, retorna se contém. Entendi. Agora eu não lembro qual função é. Ele retorna -1. Eu fiz mais ou menos a mesma lógica, porque se eu quisesse achar, por exemplo, que ele estivesse fosse como um prefixo, então basicamente o índice dele seria 0. E aí, se ele não existisse, ele tornaria -1, que aí não teria esse problema de se você botar uma coisa nula, ele retornar true também. Mas o Cássio o Cássio no chat deu a dica da função contains do pacote strings. Isso, acho que eu usei alguma coisa disso, se não me engano. Acho que o contains ele faz isso. E o Diego tá falando do substring do PHP. Aí que ele retorna -1 se ela não existir e 0, no caso, a posição dele. Eu gosto muito a minha ideia inicial, aliás, eu cheguei a fazer isso. A primeira coisa que a gente fez foi implementar usando Slice. Mas a gente queria um negócio mais bem acabadinho, então a gente preferiu usar o pacote. Mas usar Slice em Go é super simples, né? Então, basicamente, a gente poderia ter pego só esse trecho aqui, que colocado o tamanho que a gente quer fixo, porque a string era de tamanho fixo, e aí comparado com o que a gente queria, com o prefixo que a gente queria, ia dar certo do mesmo jeito. E a diferença de código ia ser mínima, mas, enfim, já que já existia o RASPrefix, a gente preferiu usar. E claro, né, tem 1 milhão de outras, né? Tem também para sufixo e por aí vai. Mas, voltando, e se algum dia eu mudar e os seus prefixos começarem a vir com algo vazio? Não, aí é que tá. Esse era um caso bem específico. Esse era um caso que era mais ou menos assim: a informação chega pra gente, aí a gente tem que analisar aquele campo que chegou pra gente. Se aquele campo tiver vazio ou se aquele campo tiver uma tag nele que é largura fixa específica,
a gente tem que tomar uma atitude específica, o código segue um caminho. Se tiver um outro código naquele campo, aí segue outro caminho. Então a gente tem a situação de ele estar vazio, que é a mesma situação de retornar true nessa tag que a gente recebe. Então por isso pra gente era indiferente. Se viesse vazio ou a tag, é o mesmo caminho. Entendi. O... A função que eu acho que eu usei é o index. Ele funciona assim, ele te dá o índice de onde está a parte que você quer na string, e se ela não existir, ele te retorna -1. Bacana. Essa é mais interessante quando você está parseando um protocolo que não é largura fixa, né? E aí você tem que descobrir lá dentro de uma string a posição da coisa. Bom, vamos fechar a parte gravada e aí a gente volta para o bate-papo, que é sempre mais divertido. Pessoal que está ouvindo isso no YouTube pode depois participar nas outras semanas, que é sempre legal participar da parte não gravada, porque a gente fala besteira. Não que a gente não fale besteira na parte gravada, é que aí a gente pode falar mais besteira. Tá certo? Até mais, galera!